Hello, sejam bem-vindos para mais um vídeo na Mente Visionária, o canal que traz tudo sobre empreendedorismo, educação financeira e desenvolvimento pessoal. Então, se estás aí nesse vídeo, não estás no canal errado, não estás no vídeo errado, peço para que deixe teu like e muito obrigado, eu vou agradecer por isso. Hoje trago aqui um convidado super especial dentro da Mente Visionária, acho que já não é novidade, ok? Todos já conhecem, e hoje temos 3 tópicos que vão servir de aula, super aula, acredito eu, vai ajudar e vai acordar o gigante dentro da mente das pessoas, porque precisam entender, são simples. Empreendedorismo e vendas de sucesso, isso tudo está meio ligado, porque se tem um empreendedor, tem aí um vendedor e tem aí alguém de sucesso. Então, se essas coisas estão ligadas, por que nós não trazermos assim, meu cara, talvez você esteja estagnado num dos pontos, não consegue sair, se sair bem num dos pontos. Então, vamos trazer aqui informações relevantes para que te ajudem a sair dessa. Ok? Eu vou deixar aqui que o meu convidado se apresente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Chamo-me Mário Temer e sou empreendedor já há bastante tempo, como já havia falado na outra entrevista, e estamos aqui com o objetivo de partilhar experiência, partilhar conhecimento, que é para mais jovens poderem entrar neste mundo do empreendedorismo e poderem se desenvolver por si só. Muito bom, muito obrigado por participares, e nós agradecemos mesmo. É muito interessante termos jovens. Se forem a ver, eu já falei disso, todos os caras visionários estão abertos mesmo, não são orgulhosos, até que orgulho eu já disse que é uma coisa que nascemos com ele, mas para compartilhar conhecimento estão nem aí, estão abertos. Então, essa é uma oportunidade de você aprender alguma coisa. Como olha o empreendedorismo no nosso país, como é que é o empreendedorismo, como é que é aplicado, qual é o conceito que nós damos ao empreendedorismo, além daquilo que aprendemos na escola como uma técnica? Primeiro, na nossa modernidade, o empreendedorismo ele é mal visto, na minha perspectiva, porque nós somos pouco ousados. Eu acredito que, por causa das influências sociais, nós usamos muito mal as informações que nós temos ligadas ao empreendedorismo. Até posso me atrever a dizer que quase que não conseguimos usar como deve ser a informação, porque a maior parte das pessoas não tem informação. Então, a juventude, ela continua muito estática, ela continua mais acomodada na possibilidade de conseguir emprego do que na vontade de empreender. Muitos de nós estão à procura de emprego, muitos de nós não conseguem valorizar aquelas que são as suas habilidades próprias para empreender e preferem fazer as mesmas coisas. Por isso é que nós vemos as pessoas a fazerem empreendedorismo como brincadeira. As pessoas não levam a sério o empreendedorismo e não acreditam que é possível viver deste empreendedorismo. Muitas pessoas não conseguem acreditar nisto, mas eu acredito também que seja por causa da falta de informação ou da influência social que nós sofremos a quando do nosso aprendizado escolar. E muitos de nós, se formos a ver até, nós não temos histórias ligadas à nossa família de pessoas que empreenderam. A informação que nós temos, a maior parte das vezes, são de familiares que estudaram, desenvolveram, conseguiram bons empregos e se deram bem. Então posso dizer, entre aspas, que não temos heróis nas nossas famílias ligados ao empreendedorismo, que é para nós podermos seguir aquele exemplo. Por isso é que todos nós crescemos a ser dito que o importante é estudar, nos formarmos para conseguir um bom emprego. Mas quando nós acreditamos que é possível nos tornarmos empresários, é possível nós nos tornarmos os próximos empreendedores na nossa família, alguns dos nossos familiares eles não conseguem nos apoiar, porque este não é o habitual. Então, eu acho que a juventude ainda tem muito por fazer, não só na nossa província, como no país. A juventude ainda tem muita responsabilidade, de modo a criar mais postos de emprego e nós, por si só, nos desenvolvermos
e fazermos com que as coisas realmente funcionem. Ok, muito bom, muito interessante. Mas o que acha que você falta, o que falta de verdade para que existam aqui empreendedores de sucesso que deixam uma história? Eu acredito isso parte da história dos nossos antepassados, ancestrais, que nós não temos aquela história bonita de empreendedores, temos aquele, porque olha, o mundo é dinâmico, então as coisas acabaram mudando. Há muito tempo isso era lógico, era um médico há muito tempo tinha muito dinheiro até que podia ser rico, é lógico, mas agora as coisas já não funcionam. E como nós podemos acordar? Ok, eu vejo muitos empreendedores na praça, mas acabam não crescendo porque não acordam. E como nós podemos acordar esse gigante? Como nós podemos dizer, olha, as coisas não funcionam assim, as coisas devem ser assim? E acho que é meio complicado agora nesse estado. Parece estarmos num outro século quando nós informarmos essas coisas. Qual é a técnica que você sugere que nós devemos usar, ou que você e eu devemos usar para compartilhar, ou os empreendedores devem levar também como ensinamento? Como acordar o gigante? É uma boa pergunta. Eu não saberia explicar ao certo como acordar o gigante que é em nós, mas uma das coisas que nós devemos carregar é a responsabilidade que nós temos para o desenvolvimento da nossa vida. É minha responsabilidade eu correr atrás dos meus sonhos. Essa é a coisa principal, que mesmo quando eu tenho conversado com as pessoas, eu transmito essa informação. É minha responsabilidade eu correr atrás dos meus sonhos, porque se eu não consigo acreditar neles, quem vai acreditar por mim? Ninguém. Então, eu acho que tudo começa aí. Se nós damos valor aos nossos sonhos, nós vamos ter mais campo de visão para corrermos atrás daquilo que nós queremos. E nós vamos conseguir perceber à nossa volta o que nos falta para atingir aquilo que queremos. É importante também procurarmos aprender com as outras pessoas. Nós fazemos negócio de um jeito meio, posso assim dizer, muito arcaico. Se nós vimos alguém a vender bolos, nós procuramos copiar aquela pessoa que está a vender bolo e vamos vender também da mesma forma. Mas nós não procuramos, por exemplo, perceber o que está a falhar para aquela pessoa não crescer naquele ramo de atividade. E nós procurarmos nos desenvolver e ganhar mais. Então, se nós queremos nos tornar verdadeiramente empreendedores de sucesso, partimos primeiro do princípio de perceber quem somos nós. Eu não sou aquela outra pessoa. Eu me inspiro em outros empresários, mas não porque eles estão na mesma área em que eu estou a empreender. Em algumas vezes me inspiro pela forma deles pensarem, pela forma deles verem as coisas como elas devem ser feitas, e muitos deles até dizem que não é pelo fato de eu ter uma visão ampla que eu devo me envolver em todos os negócios. Eu tenho que seguir uma única linhagem. Então, esta linhagem é que me ajuda a me reinventar todas as vezes que eu precisar, de modo que eu ganhe mais habilidades de forma localizada. Então, libertar o gigante. Como eu libertaria o meu gigante? Eu acho que eu libertaria o meu gigante assumindo compromisso para a realização dos meus sonhos. Eu começaria aí. Eu assumir o compromisso de que os meus sonhos devem ser realizados. Mas a única pessoa que tem a responsabilidade de realmente os realizar sou eu. Não são as outras pessoas. Ok, muito bom, muito bom. Acho que quando você começa a assumir o compromisso, você começa a pagar o preço e começa a ver que a coisa mesmo é sua e a visão vem. Ok, muito interessante. Ok, em relação ao empreendedorismo, eu dizia aqui que tenho 2 tópicos, aliás 3 tópicos, né?
Ok, vamos falar vendas. Como é que é a relação de vendas entre o empreendedor e a parte de venda? Existe uma falta de conexão entre o empreendedor e o cliente. Às vezes nós passamos aí pelos mercados e vimos que o cliente não tem valor em algum momento. Os empreendedores não dão aquele valor, aquele carinho, não deixam que o cliente se abraça a eles. O que falta? Não acha que isso é importante, que o empreendedor tenha uma conexão na venda, tenha uma conexão com o cliente? Porque, sabe já ver, um empreendedor tem que saber vender. Exatamente. Essa é a lógica. Então, e acho que não existe uma conexão real. O que falta? Se vamos a ver nos empreendedores a partir daqui da cidade da Beira, empreendedores aqui em Moçambique, eu consigo ver essa falta de conexão entre o cliente e o empreendedor. Então o que falta? Não existe ali uma comunicação, ok? Então o que falta neste caso? Eu costumo dizer que não existe empreendedorismo sem venda. Não importa se você vende um produto ou se você vende um serviço. No final do dia você vende. A todo momento nós estamos sujeitos a um processo de venda. A venda não é simplesmente a troca, é o processo negocial. Por exemplo, se eu estou diante dos meus irmãos mais novos e eu preciso de um ambiente mais calmo para trabalhar e eles querem se divertir, eu vou passar por um processo negocial em que eu tenho que convencer a eles que aquele é o local apropriado para mim, para eu fazer o que eu quero. Então tenho que convencer a eles a procurar um outro local, que é para eles poderem se divertir enquanto eu fico naquele exato momento, naquele espaço. Então este processo negocial é que resume todo tipo de empreendedorismo. Se eu quero vender um serviço, eu preciso transmitir ao meu cliente que ele precisa do meu serviço. Eu preciso negociar isso com o meu cliente. Se eu quero vender um produto, eu preciso transmitir ao meu cliente a vantagem dele usar o meu produto. Se eu não consigo transmitir essa informação, então significa que não é possível eu me tornar um bom empreendedor. Não é possível eu saber vender. Porque eu não consigo transmitir o valor daquilo que eu estou a trazer. Por que não existe uma boa conexão entre alguns vendedores e os seus clientes? Primeiro, eu diria que alguns vendedores, eles estão a fazer aquele negócio não por paixão. Eles estão a fazer como meio de subsistência. Eles querem sobreviver. E encontraram ali uma forma prática para eles, para fazer aquele negócio. Porque se eu faço o que eu faço com paixão, e eu percebo que o meu ponto focal é o meu cliente, então eu tenho que agradar o cliente. Como? Estabelecendo uma comunicação positiva. Eu tenho que estabelecer um nível de comunicação agradável com o meu cliente. E eu tenho que fazer com que o meu cliente sinta-se acarinhado por mim, conversando bem com ele, transmitindo a ele as informações que ele precisa e transmitindo ao cliente que realmente ele tem valor para mim. Então, se eu não consigo transmitir isso para o cliente, eu não sei por que eu estou a fazer negócio. Não, é daí onde surge essa comunicação entre o vendedor e o cliente. Porque o vendedor, para além de ter o produto ou para além de ter o serviço, ele é que mostra ao cliente o seu real valor. Ele é que mostra ao cliente porque que ele precisa daquele produto ou daquele serviço e qual é o impacto que aquilo vai trazer para a vida daquele cliente. Então eu não tenho que tratar o cliente de uma forma ambígua. Não posso tratar ele como se ele fosse uma pessoa qualquer, porque ele não é uma pessoa qualquer. Ele é a pessoa importante para as minhas coisas darem certo. Ok, muito bom, super aula. Espero que tenham aprendido. Muito interessante esse conteúdo. É muito interessante, muito valioso. E acho que esse conteúdo pode servir para sanar algumas dúvidas e quebrar alguns mal entendidos que as pessoas têm tido sobre o cliente, essa falta de conexão. E uma coisa muito interessante nós estamos num momento em que a maioria das pessoas já estão a sair do sistema
E o que acontece? E o mundo, ok? É dinâmico, tudo está mudando. Acha que o boca a boca ainda está a funcionar? O boca a boca neste caso, o boca a boca, estou a falar daquelas vendas. Eu tenho que sair todos os dias, estamos agora no Covid-19, eu tenho que sair todos os dias e falar, é para estou a vender coisa X, olha meu telefone, meu relógio, estou a vender. Então, acha que o boca a boca ainda está a funcionar? E se o boca a boca não está a funcionar, o que está a funcionar e como podemos usar esses recursos? E acho que você tem ali uma sua empresa que não trabalha com boca a boca, então acho que é a pessoa certa para falar disso. Não, eu acho que o boca a boca, o negócio boca a boca, ele saiu de moda já há muito tempo. Ele não saiu de moda agora por causa do Covid. Ele saiu de moda já há muito tempo. Com o surgimento dos smartphones e a melhoria das redes sociais, nós temos um campo de vendas muito vasto. Eu não preciso correr atrás do cliente e bater a porta da casa dos clientes para vender o meu produto. Eu posso usar as redes sociais. As pessoas estão sempre nas redes sociais. As pessoas estão sempre no Facebook, as pessoas estão sempre no WhatsApp, no Instagram. Nós podemos vender lá. Nós podemos usar o nosso status do WhatsApp para vender nossos produtos. Nós podemos usar as nossas publicações no Facebook para vender. Aquele, hoje em dia, tornou-se, vamos lá, uma espécie de mercado livre. Nós encontramos todas as pessoas, a todo momento e de qualquer parte do mundo, nesses aplicativos. Se o boca a boca já não está a funcionar, significa que existe uma coisa que está a funcionar. E essa coisa qual é? São as redes sociais. Porque as pessoas estão a todo momento lá. Só que o que acontece é que nós usamos mal as redes sociais. Nós usamos as redes sociais mais para diversão, mais para transmitir informações que não são precisas. Mas muitos de nós, por exemplo eu, mesmo antes desta situação do Covid, eu já trabalhava com redes sociais. Eu consegui clientes fora do país, Angola, Brasil, Portugal, a partir das redes sociais. Mas se eu quisesse usar a venda boca a boca, eu não teria esses clientes. Porque não seria prático para mim sair daqui para ir fazer vendas na Angola, atualmente. Então, as redes sociais, os avanços tecnológicos, eles nos trazem uma outra perspectiva, que é o marketing digital. Mas muitas pessoas não estão a saber aproveitar este pormenor, que é o marketing digital. Ok, muito importante. Eu simplesmente aqui eu queria ouvir essa palavra de marketing digital. Acho que é uma das potências que nós temos agora para todos os empreendedores. Todos os empreendedores, não importa em que cidade você está. Eu me lembro, já passam, acredito, 2 meses, eu estava vendo um documentário de um jovem chinês. Olha, aquele jovem vivia numa cidade bem longe da China, mas tinha clientes na cidade da China. Ele vivia num dos becos lá, mas ele era um dos jovens que usava tecnologia para vender, ok? Ele conseguia vender bem longe, ele só saía uma vez por semana só para fazer entregas, ok? E esse jovem tornou-se um sucesso lá dentro da cidade, do bairro onde vivia, naquele bairro pequeno, baixo. Tornou-se um sucesso e tornou-se um sucesso na cidade. Todo mundo chegou, o jovem chegou ao ponto de ter que, aliás, de pessoas seguirem o jovem, ter que ir lá dentro à procura dos produtos dele. Porque a maneira que ele vendia, a maneira que ele transmitia a conexão entre o cliente e ele era fantástico. Ok, e vamos aqui a um assunto muito interessante. Se for a ver, tive que dar duas perguntas sobre os tópicos. Vamos aqui ao sucesso. Eu consigo ver, ok? Eu gosto de andar, Existem jovens, na verdade, que empreendem. Eu não sei se não sabem que estão a empreender. Em algum momento isso acontece, mas não saem naquele nível de sucesso em que estão. Eles já tiveram sucesso, só de sair de casa para a rua já é um sucesso. Mas eles não saem, praticamente ficam estagnados. O que falta para esse jovem alcançar o sucesso no ramo de empreendedorismo? A questão do sucesso, na minha perspectiva, é
é complicado eu definir o que é sucesso, porque o que é sucesso para mim pode não ser sucesso para si. Mas, no meu ponto de vista, o que falta a muitos de nós é visão. A visão é que nos leva para longe. Se nós temos uma visão medíocre, então nós não podemos assustar que o nosso sucesso seja medíocre. Por quê? Porque aquilo que nós pusemos na nossa cabeça é aquilo que nós vamos fazer. Então o resultado vai de acordo com aquilo que nós planejamos. Se o sonho de uma pessoa que, por exemplo, sai de um bairro pobre é chegar a um bairro médio e para ele aquele é o auge, então quando ele chegar ali, ele já não vai ter motivação para continuar. Porque para ele já atingiu tudo aquilo que ele queria atingir. Mas é diferente, como posso dizer, nós quando estabelecemos metas para nós, aquele não pode ser o ponto final. Aquele tem que ser o ponto de chegada, mas não para nos tornarmos estáticos naquele ponto. Quando nós já estamos quase a atingir a meta, o que nós fazemos, estabelecemos uma nova meta. Isto é que chama-se visão. É porque nós temos uma visão a longo prazo. O que muitos de nós faz negócio, começa a gerar dinheiro e não temos a perspectiva de crescimento. Queremos pegar aquilo que já nos rendeu e começar a gastar. Não pensamos no amanhã. Por isso é que gastamos hoje e daqui a um tempo vemos pessoas que tinham negócios espetaculares, eles voltam à miséria. Mas por quê? Porque eles não tinham visão. Eles fizeram, algumas vezes, alguns até fazem negócio por acaso. Eles fazem aquilo dar certo no momento. Mas eles não se planejam, eles não têm uma visão futura, elas não têm uma visão a longo prazo. Então elas vivem um momento. Não, quando aquilo que estamos a fazer já não é capaz de suportar o momento, é onde nós descobrimos que a pessoa não tinha visão. Por quê? Porque ela cai. Então o que falta em muitos de nós é a visão de onde realmente nós queremos chegar. Porque quando nós sabemos onde nós queremos chegar, independentemente do que esteja à nossa volta, nós vamos correr atrás de alcançar aquele ponto. E eu lembro-me de um livro que eu li que disse que se a sua visão não te assusta, então significa que você não vai longe. Ok, muito bom, interessante. É interessante, muito interessante. Acho que se for a ver, o empreendedor está em constante aprendizado, ok? Constante aprendizado, ok? É um percurso. Então, o que determina o sucesso do empreendedor? O que determina o sucesso do empreendedor nesta sociedade em que em alguns momentos o empreendedor é considerado louco, o empreendedor é considerado uma pessoa fora do normal, uma pessoa que não está preparado e às vezes é lançado pedras em algum momento e isso é normal. Então, o que determina o sucesso do empreendedor? Porque muitos às vezes começam e caem, porque nessa caminhada há muita luta. Então, o que determina o sucesso do empreendedor? Na minha perspectiva, o que determina o sucesso de qualquer empreendedor é quando a sua empresa já não depende de si. O meu maior objetivo com as minhas empresas hoje não é que eu me torne trabalhador delas por o resto da minha vida. O meu objetivo é, daqui a uns 20 anos, 10, 20 anos, eu conseguir deixar as minhas empresas. Não me desfazer delas, deixar de trabalhar. As outras pessoas trabalharem para mim e eu oferir os meus ganhos e fazer as outras coisas que me dão prazer. Na minha perspectiva, o que determina o sucesso de um empreendedor é este ponto, em que a empresa deixa de depender do próprio dono. Ela passa a depender das outras pessoas. E o dono simplesmente está ali como um árbitro. Ele é um idealizador apenas. E ele já não precisa ser contado como um trabalhador. Na minha perspectiva, este é o auge de qualquer empreendedor. Ok, muito interessante.
E existe uma coisa que eu vou falar, está menos ligado ao nosso tema aqui, mas me veio e acho que você é a pessoa certa para falar disso. E porque já falou disso e já falou, mencionou aqui alguns livros. Ok, acha que se inspirar, ok, ler livros de vários autores, ok? Ler livros de vários autores, em algum momento, por exemplo, eu já passei por situações em que dizem que aquela informação que tem lá, o autor simplesmente trouxe para nos mostrar o lado bonito dele. Acha que isso de influenciar, aliás, de ler esses livros, ter esses conteúdos das pessoas, ajuda em algum momento o empreendedor? Ajudam. Porque, vamos lá, todos nós precisamos de ter um herói, que nós procuramos ser como eles. Quando nós éramos crianças, nós assistíamos desenhos. Nós queríamos ser como Superman porque ele voava. Nós queríamos ser como Batman porque ninguém conseguia lhe fazer mal. Então, aqueles eram nossos heróis. À medida em que nós crescemos, por exemplo, nós nos tornamos empreendedores, nós temos que ter um herói naquela área que nós queremos nos desenvolver. Aquele herói é a pessoa que vai nos inspirar. É a pessoa que vai nos fazer acordar e dizer, uau, nós queremos ser como aquele. Então aquilo vai nos fazer correr de verdade todos os dias. Ler livro é bom, porque nós estamos a ter a experiência daquela pessoa. Então significa que nós, ao lermos livro, primeiro estamos a aprender. Porque aquelas são pessoas que desenvolveram-se naquela área, tiveram as dificuldades que tiveram e estão a nos trazer ensinamento ligado àquela área. Então, não há nada melhor que eu ter a oportunidade, por exemplo, de ter a experiência de Donald Trump. Mas eu não tenho capacidade de sair daqui para ir falar com ele, pessoalmente. Mas a partir dos seus livros, eu consigo ter aquela que é a visão dele. Donald Trump foi considerado o homem que fechou os melhores e maiores negócios a nível dos Estados Unidos. Todos os negócios que Donald Trump fechou na sua carreira empresarial tiveram um grande impacto para o desenvolvimento dos Estados Unidos. Como eu teria essa experiência dele para fechar grandes negócios, se não lendo seus livros? Como eu teria a experiência de Robert Kiyosaki, se não lendo seus livros? Como eu teria influências de empreendedores nacionais como Marcelo Itivan, se eu não tivesse a oportunidade de conversar com ele pessoalmente? Através dos seus livros, porque os seus livros, eles nos mostram as suas dificuldades e as métricas que usaram para ultrapassar. Então, ler livro é uma forma de colher conhecimento daquela pessoa. É a forma prática que nós temos de colher conhecimento de vários empreendedores de sucesso, na minha perspectiva. Ok, essa questão foi mesmo propositada e é muito interessante, porque muitas pessoas precisam entender isso, por isso vou lançar uma questão relacionada a isso. Eu já passei por isso, por exemplo, por situações em que dizem que, olha, esses livros foram montados, por exemplo, Donald Trump, que falaste de Donald, tem a capacidade de montar aqueles acontecimentos todos e montar um livro, porque ele é um magnata, tem tudo isso. E a maioria dos empreendedores, porque olha, nós empreendedores precisamos dessa coisa, precisamos de aprender constantemente. Isso acho que é o que nos alimenta. Se você não consome isso, as coisas não funcionam. Então, olha, Mário, existe uma coisa interessante, eu já passei por isso. Dizem, olha, ok, você lê essa coisa, o Donald Trump é um magnata, pode montar essa história, vi te entregar aqui. E todo mundo pode aceitar porque ele já é magnata. Como você tem se relacionado, não sei se já passaste por a mesma situação, em que você tenta, ok? Porque, por exemplo, eu sou um empreendedor, mas eu tenho uma missão, que é abrir uma visão, ok? Acordar o gigante nas pessoas. Quando tento falar isso, transmitir isso, e me vem com essa proposta, ou com essa contraposta, me vem dizendo que, olha, ele pode montar isso, é possível ele montar. O Robert Kiyosaki, quem te disse que o Robert Kiyosaki teve esses dois pais? Porque se não fosse ele contando essa história, montando essa história, você não ia saber ainda. Essa história é super montada.
Então, como você não sei se, primeiro, me diz se já passou por essa situação, e segundo, como é que você encara, qual é a resposta, ou o que você tem informado às pessoas? Eu acho que todos nós já passamos por uma situação dessa. Mas primeiro é preciso nós percebermos a diferença entre livros de ficção e livros financeiros. Os livros que nós lemos são de ordem financeira. E eu não vou conseguir falar sobre um fenômeno financeiro que eu nunca vivenciei. É diferente de um livro de ficção, contar uma história de amor, criar histórias, criar novelas, são coisas fictícias. Mas fenômenos financeiros, nós temos que provar eles na prática. Então significa que para você contar aquilo, para você explicar aquilo, você precisa passar por aquela situação. Se não passaste, vai ser muito complicado você transmitir essa informação, posso assim dizer. Por exemplo, dizer que o Robert Kiyosaki ele não teve 2 pais. Qual é a base? Primeiro eu perguntaria isso. Qual é a base para dizer que ele não teve? Mas segundo, por que ele ia nos trazer visões diferentes assim de uma pessoa que não estudou e conseguiu chegar no topo com conhecimentos práticos, e uma pessoa que estudou, apesar de ter os níveis mais altos, ela não conseguiu se tornar-se feliz, não conseguiu tornar-se feliz com aquilo que estava a fazer. Uma coisa que nós podemos fazer na atualidade, olhe para os seus professores. Muitos de nós estamos a fazer faculdade. Olhem para os seus professores. Qual é o nível de sucesso que eles têm? São PhD e eles não têm a vida que eles querem. Será que eles realmente queriam viver daquela forma? Será que eles queriam chegar ali simplesmente? Eles não têm outras ambições? Eles têm. Mas a falta de informação ou de conhecimento prático para desenvolver atividades comerciais, muitas pessoas não têm. Mas as pessoas não têm porque não tiveram experiência naquela área. Eu posso me tornar um professor de gestão de negócios se eu fizer faculdade nisso. Mas eu não posso falar de negócio na primeira pessoa se eu nunca tiver feito negócio. Isso é o que torna diferente as pessoas que escrevem aqueles livros. Porque elas passaram por aquelas situações e só depois transmitem-nos a informação. Mas transmitem-nos a informação na primeira pessoa. Ok, muito importante, eu aprendi muito com isso. Eu em algum momento eu não conseguia responder essa questão, mas acho que aqui foi ela muito sanada. Acho que já estou pronto também para responder, ok? Então, aí está a lógica, essa é uma questão que eu não poderia deixar. Então, já estamos no finalzinho do nosso vídeo, da nossa entrevista, super entrevista, mega entrevista, super aula, chame como quiser, mas isso é cena do outro mundo. Então, ok. Quais são os requisitos mínimos, ok? Para quem está a ver agora, quais são os requisitos mínimos para ser empreendedor, ok? Coisas básicas, eu acho que para ser empreendedor você não precisa de muito dinheiro assim, você nem precisa de tanto dinheiro assim, ok? Mas quais são os requisitos básicos? Porque nós já sabemos, já existem vários caras que saíram de baixo mesmo, e hoje são sucessos, ok? São pessoas que quando chega nem parece, já não tem aquela face de lá, e eles usam essa parte do livro para nos contar o que eles passaram. E na maioria das vezes chegamos a esse ponto de não acreditar porque eles já estão no outro nível. Não esperávamos que essa pessoa estivesse no mesmo nível. Quando ele já subiu de vários níveis de sucesso, já está no outro nível. Então, quais são os requisitos básicos que você dá? Esses requisitos básicos, simplesmente, que você dá no seu entender para que um cara seja empreendedor? Requisitos como tal é complicado. Porque qualquer um pode se tornar empreendedor, na minha perspectiva. Então, dizer que existem requisitos específicos que as pessoas devem ter, eu acredito que não tem. Mas há uma coisa, por exemplo, que as pessoas devem perceber. Existem pessoas com dom, entre aspas.
Umas para empreender, outras para investir e outras para serem trabalhadores. Existem pessoas que, como empreendedores, elas não são boas, mas como trabalhadores, elas são muito boas. Existem pessoas que também não se dão bem como empreendedor, mas como investidor, ele se dá bem. Então, primeiro é preciso nós percebermos qual é o nosso perfil. O nosso perfil é de empreendedor. Então, vamos perceber o que realmente nós gostamos de fazer. Acho que poderiam ser esses requisitos. Conhecermos o nosso perfil. Percebermos qual é a nossa paixão, aquilo que nós gostamos de fazer de verdade, que não nos gera sufoco, que não fazemos como mais uma forma de sobreviver. Aquilo que nós fazemos com gosto. Então, essas coisas nós podemos usar como nossas habilidades para poder empreender. Ok, muito bom. Muito bom, é interessante. Ok, então, características. Você me daria pelo menos 2 características do empreendedor, o que me faz. Eu acredito que ele já falou, simplesmente aqui eu quero ele enumerar pelo menos 2. Ele já falou aqui no início. Duas características simplesmente que pode me fazer entender que eu posso ser empreendedor. 2 características. Essas perguntas são bem interessantes. Uma das características que eu daria seria a determinação. Empreendedores, eles são muito determinados a alcançar aquilo que realmente eles querem. E a segunda seria a existência de uma visão. Eu acho que essas são as melhores características que eu posso dar, porque se você não é determinado, então significa que é difícil você chegar onde você quer chegar. É difícil você se tornar um bom empreendedor se você não é determinado, porque aqui no percurso você vai encontrar muitas dificuldades. E a visão, como eu sempre disse, é difícil você fazer algo sem ter visão. É preciso ter visão. É preciso acreditar na sua visão. E essa junção da visão e a determinação é que montam um bom empreendedor. Ok, muito bom. Eu vou dar uma bacela aqui de características, ser protagonista. Acho que é bacela. Então, essa é a terceira característica, ser protagonista. Então, se você não é protagonista, se você não quer viver a sua realidade, as coisas não funcionam para um empreendedor. E no final, já estamos quase no final mesmo. Vou pedir aqui para que o Mário se despeça de nós todos. E até ao próximo vídeo. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, como disse no início. É muito bom para mim poder partilhar os meus conhecimentos, e este é o primeiro canal de um youtuber moçambicano que nos traz informações ligadas ao empreendedorismo na prática. E eu acho que seria uma coisa muito boa e que as pessoas devem seguir, as pessoas devem ter o hábito de colher informações, principalmente quando são nossas histórias. São histórias de pessoas do nosso país, são histórias de pessoas que nós conhecemos, e nós vemos que aquelas pessoas estão a fazer aquelas coisas, e aquelas coisas estão a dar certo, ou deram certo para aquelas pessoas. Então, eu acho que é uma oportunidade boa para as pessoas poder colher essas informações. Então, eu também sugiro às pessoas que sigam o canal, que procurem aprender sempre, não simplesmente por ser um youtuber moçambicano a fazer isso, mas primeiro eu digo que é importante nós limparmos a sujeira na nossa casa, depois vamos poder limpar da casa do outro. É verdade. Então vamos valorizar aquilo que é nosso, vamos apoiar os nossos e depois vamos apoiar as pessoas dos outros países, porque aquelas pessoas tornam-se milionárias por causa de pessoas como nós, que seguem a eles, pessoas que dão cliques naquilo que eles publicam. Então vamos passar a dar clique naquilo que nós publicamos também, vamos passar a seguir aquilo que é nosso. E para terminar, quem quiser aderir aos nossos serviços podem nos encontrar tanto no Facebook como no Instagram, e vamos deixar aí o nosso contacto para as pessoas que gostam de moda.
podem procurar os serviços da Lalute. Estamos sempre à disposição, independentemente do Covid. E agora também abrimos uma nova empresa, a Bamana, que é uma empresa especializada na venda de materiais, máquinas industriais e imobiliários. E estamos a tentar montar agora um novo circuito de vendas para toda pessoa que quer se tornar empreendedora, mas não sabe em quem investir. Estamos a montar esse circuito que é para as pessoas começarem a se desenvolver a partir de uma coisa que já existe. Elas vão investir dinheiro delas, vão ter o produto, nós vamos dar as métricas para as pessoas venderem, para as pessoas saberem como vender, como apresentar uma boa publicidade, e vamos nos desenvolvendo. A nossa perspectiva é conseguirmos criar um sistema de marketing de rede a nível nacional, porque nós vemos que muita gente adere aos marketings de rede a nível internacional. Então estamos a pensar em montar este circuito para que seja pelo menos a primeira empresa de marketing de rede a nível nacional para os moçambicanos. Ok, muito bom. Nós temos muito mesmo por falar com o Mário, só que o tempo é que nos leva. Ok, Mário tem umas duas empresas dele, duas empresas interessantes que trabalham com marketing digital, ok? Tem a Lalute, tem a Obama. Então essas duas empresas têm uma escola ali dentro. Então acho que nós vamos precisar dessa escola. E a terceira, essa de rede, é uma coisa nova que quando ele compartilhou comigo, simplesmente eu disse, uau, é uma boa cena. Então acho que temos uma outra entrevista que só vamos falar dessa rede que você está para criar. É uma coisa magnífica, ok? Isso chamamos de visão. Para quem não entende pode dizer que, olha, o cara é louco. Tem que ser louco. Tem que ser louco, ok? Se não fosse louco, se não existisse um louco no mundo, não teríamos esse computador que temos aqui hoje. Então, ok. Muito obrigado, Mário. Mário tem muita coisa para nos ensinar. Okay? Ele tem uma marca que já está a bater, que é a Lalute. Então, vou deixar aqui os contactos, ok? Os contactos e algumas. Vou mandar passar aqui algumas imagens daquilo que é a marca de Mário, aquilo que ele faz e alguns comentários. Vocês vão poder ver aqui no final do vídeo. Ok? Então, quem quiser, já tem uma rede e vamos falar dela. Então, se você quer ter essa oportunidade de ser empreendedor, vamos deixar o contacto de Mário. Então, qualquer dúvida, acho que Mário está aberto para responder qualquer questão. Sempre estamos abertos para responder questões. Ok, eu disse no início que os visionários estão nem aí para orgulho ter que esconder, porque olha, nós também aprendemos de outras pessoas, então nós também precisamos transmitir o que nós já aprendemos, não são coisas que nós martelamos nas nossas mentes. Para nós termos esse conhecimento precisamos aprender. Então acho que você vai poder aprender conosco e vai poder aprender com pessoas que já passaram por isso, estão vivendo isso, e o Mário é exemplo disso, é exemplo concreto disso, está vivendo isso, é um empreendedor há muitos anos, e tem um vídeo anterior que falamos disso. Então temos uma outra entrevista com ele. Se estiveres interessado, manda aí uma mensagem e prepara qualquer questão para Mário e nós vamos mandar para ele no final. Aliás, vamos fazer para ele, vamos organizar para a próxima entrevista onde vamos falar de rede. Essa rede que vai ser montada aqui vai ser excepcional e acho que comece a se inscrever, vamos deixar contato. Antes de tudo comece a guardar vagas. Acredito que vão ter mentoria com uma pessoa que já aprendeu muito, já tem certificados de educação financeira. Então é muito importante isso, ok? Então até o próximo vídeo. Foi bom estar aqui contigo, Mário. Até a próxima entrevista. Let's go. Tchau. Goodbye.